Pessoal, já tô há um tempinho aí tentando entrar ao vivo no YouTube pra gente ir conversando e se alguém tiver vendo na hora participar também, mas tá difícil, não consigo fazer isso, né? Parece que eu tô meio bloqueado aí pelo YouTube. Parece que eu tô com problemas aí. Eu realmente recebi uma punição aí por ter falado de dessa última aí que é a vacinação, né? Ter falado de vacinação, se eu não me engano, foi vacinação em crianças. E o YouTube aí me deu uma chamada, falou que eu não podia fazer isso. E eu acabei aí ficando tomei um gancho aí de 90 dias sem poder fazer vídeo ao vivo. Então já tentei 2 vezes fazer um vídeo ao vivo aqui com você, mas não consigo mais por causa do YouTube. Eu queria aproveitar assim essa viagem que eu faço todo dia, voltando para casa, para conversar com vocês, né, para falar sobre isso. Sobre isso não, né? Não quero nem mais falar sobre isso, sobre vacinação. Falar sobre diversas coisas. Falar sobre o dia a dia de todos nós, né? Falar sobre as dificuldades da vida, as experiências que a gente tem. Falar sobre o cuidado que a gente tem que ter. Trabalho, em casa, né? No trânsito. Em tudo, né? Falar sobre as coisas da vida. Pensar sobre as coisas da vida. E hoje eu estava pensando no princípio de tudo, sabe? Hoje eu estava pensando no princípio de tudo, no princípio da criação do mundo, né? Quando lá em Gênesis, né? Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas ali sobre a face do abismo, né? O Espírito de Deus pairava ali sobre tudo. E Deus disse: haja luz, haja luz. Então houve luz. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vive numa situação desconhecida, numa nova situação, vivendo uma nova situação, como por exemplo, então vamos falar dessa pandemia, uma nova situação. E como é uma situação desconhecida, é uma situação que a gente está vivendo no escuro. É uma situação de escuridão, né? Em 2020, a gente não tinha informações reais, informações do que causava isso. Então foi aquela situação de medo, né, de pavor, de mortes atrás de mortes e muitas mortes. E as pessoas acima de 70 anos morrendo, muitas delas morrendo por causa da doença, e a gente ficou naquela escuridão, né? Não é como viver uma escuridão, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe de onde vem o vírus, você não sabe o que o vírus causa. Então tudo era novo, tudo era muito novo. Assim também foi na criação. A criação havia trevas sobre a face das águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E havia trevas, e havia falta de informação, era vazio, era sem forma, não tinha nem forma, a terra não tinha nem forma. Mas Deus disse: haja luz. Por que a luz? A luz, ela é o fator que esclarece, né? A luz é o que manifesta aquilo que está na escuridão. Quando você está numa casa sem luz, você não vê nada, mas um facho de luz ali já praticamente já te deixa ver alguma coisa. E na vida, né, a gente precisa de luz. Quando você precisa resolver algo
na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, no seu trabalho. Primeiro você precisa conseguir ver o que está acontecendo. Quando você consegue enxergar onde você está errando, ou aonde outros estão errando com você e a forma como você vai resolver aquilo, então você tem um caminho, uma direção. Mas sem a luz, sem conseguir ver, na escuridão, você não consegue nada. Na escuridão, você não consegue enxergar o que está acontecendo. E assim, tem muitas pessoas vivendo na escuridão. Elas não conseguem enxergar o que lhes fazem, o que tem feito mal a elas mesmas. Não conseguem enxergar o que estão perdendo, vivendo aquilo. Não conseguem enxergar a miséria em que vivem. Não conseguem enxergar as consequências daquelas atitudes, e essas pessoas estão sem luz. O que eu recomendo a você? Você que hoje está vivendo uma vida pessoal fracassada, uma vida espiritual fracassada, uma vida sentimental fracassada, ou uma vida profissional fracassada, seja lá qual for a área da sua vida que você está vivendo, que é um fracasso total, uma área financeira, administrativa, seja lá o que for, procure, primeiro, buscar em Deus ajuda. Buscar em Deus ajuda espiritual. Você bem espiritualmente, você bem com Deus, as direções para outras áreas da sua vida vão começar a surgir. Porque é o que Deus faz, Ele abre a sua mente, entendeu, para isso. Deus, Ele te ajuda, Ele te tranquiliza, Ele te traz paz. Então, com paz você consegue identificar essas coisas. A primeira parte é você ter uma vida com Deus. Segunda parte, procurar informações justamente dentro daquela área que você está necessitado. Na área sentimental, poxa, tem tantos livros sobre casamento, né? Livros, às vezes, até livros seculares que falam sobre casamento, mas que também não deixam de priorizar valores, né? Não deixam de priorizar a fidelidade, né? A virtudes, companheirismo, tudo dentro do casamento. Às vezes é livro secular, mas você tem informação. E tem livros cristãos também que falam dentro da Bíblia o que é o casamento, o que representa. Então tudo isso vai te ajudar dentro do seu casamento. Então, você procura buscar dentro desses livros essas informações. Ah, minha vida é financeira. Poxa, tem vários economistas aí, livros de economia muito bom. Procura se informar. Não fica alheio, não fica simplesmente esperando que as coisas aconteçam, que caiam do céu, porque não vai cair. Você precisa ter informação, você precisa ser orientado. Ou então vai buscar, paga um analista financeiro, né, um consultor, e faça o que você precisa fazer para que a sua vida venha a mudar. Porque enquanto você continua utilizando dos mesmos recursos que são zero, se você continuar fazendo a mesma coisa que é nada, você não vai obter resultado diferente nenhum. Porque nada, 0 vezes 0 é 0. Nada com nada continua sendo nada. Então, seja inteligente, não só fale o que você está vivendo para todo mundo, os teus problemas. Não, busque uma solução para isso. Busque uma solução da qual você tem acesso. Você tem acesso. Se o problema é espiritual, falta de paz, você não tem uma Bíblia na sua casa, você não consegue ler um livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Ele tem 31 capítulos, pode ser durante 31 dias ler o livro de Provérbios. O livro de João, o Evangelho de João, cheio de ensinamentos de Cristo para a sua vida. O Deus que quer te salvar, te curar, te dar paz, está ali à sua disposição. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Leia o livro de João, são 21 capítulos. Você pode fazer um propósito de 21 dias. Ou então ler aos poucos, se você não entende muito. Pode perguntar aqui para mim. Bota aqui a sua dúvida em relação a qualquer versículo.
algo que Deus tenha falado com você naquele momento, comenta aqui, sabe? Conte comigo, posso te ajudar. Mas o que você não pode é ficar parado. O que você não pode é ficar parado, olhando a situação cada vez pior, e você sem fazer nada em relação àquilo. É muito importante que você tenha essa consciência, que você tenha essa luz iluminando e mostrando para você o que está acontecendo, o que está faltando. E às vezes a luz entra e te mostra algo que realmente você não queria ver. Então não se sinta humilhado ou humilhada por isso, tá? Pelo contrário, seja humilde. Reconheça suas falhas em relação a isso que você está vivendo. Se é um descontrole financeiro, se é um problema dentro do seu casamento, se é um problema no seu trabalho, não se sinta humilhado por isso não. Não se sinta não. Mas seja humilde, e se essa luz te mostra um erro seu, se essa luz tem demonstrado ali uma coisa que só você pode mudar, então tome uma atitude em relação a isso e busque mudar essa situação. Busque mudar essa situação. Faça o que tem que ser feito para mudar a situação. Lute da maneira como você lute da forma que deve ser lutado, com as armas para se lutar. Se é um problema espiritual, você vai lutar com Deus, porque na realidade todos os problemas são espirituais, né? Todos os problemas são espirituais. De alguma forma ali existe um trabalho espiritual para que você seja miserável, né? Seja pobre. Também existe um trabalho espiritual, forças do mal para que você seja uma pessoa divorciada, não dê certo no seu casamento. Existe uma força espiritual para que você seja um viciado, seja lá em quê? Em drogas, jogos, pornografia, seja lá o que for. Existe uma força espiritual ali para que você seja prisioneiro daquele vício. Independente disso, você deve primeiro enxergar, através dessa luz que chega na sua vida, que haja luz, o caminho para que você consiga se livrar dessa situação e mudar o rumo da sua vida. Você entende o que eu estou falando? Você aí que está vivendo uma situação difícil com seus filhos, com seu marido, aí você fala, mas eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer porque você não quer, né? Porque o que não falta hoje é vídeos no YouTube de como lidar com os filhos, de como, né? Orientações de casamento. Então, você está perdendo tempo. Enquanto você perder tempo com o que não presta na internet, você não vai resolver a sua situação. O seu tempo está sendo usado da maneira incorreta. Então, preste atenção, que haja luz na sua vida, que haja luz agora aí na sua vida. Deus disse haja luz, e a terra que era sem forma e vazia, ela passou a ter forma. Deus disse haja luz, e a terra que não tinha nada passou a dar frutos. Então essa luz é muito necessária para que você consiga enxergar aí o que está acontecendo na sua vida. As coisas que acontecem na sua vida, todo esse sofrimento que você tem passado, é consequência do que você tem feito, é consequência daquilo que você acredita.
É consequência daquilo que você acredita. Ah, eu não sou feliz, nunca fui feliz no amor. É consequência do que você acredita. Em que você tem colocado a sua fé? Se você tem colocado a sua fé em deuses estranhos, você vai ter uma vida desgraçada sentimentalmente. É só você olhar, só você olhar. Olha para a sua vida e você vai ver como você não tem paz. Quem você quer, não te quer. Quem te quer, você não quer. E você sofre. Tá perto do marido, sente raiva. Tá longe do marido, sente saudade. Não consegue dar certo com ninguém. Diversas coisas. Né? Uma vida cheia de histórias ruins, traições, desgaste, dúvidas, tristezas, doenças. Eu acho que você precisa realmente de luz na sua vida para que você consiga enxergar que você vive na escuridão, mas não está tendo humildade aí, né? Não está tendo a humildade, baixar a cabeça e falar: realmente, Deus, a minha vida é uma bosta e eu quero colocar ela em tuas mãos, quero que ela seja transformada pelo Senhor. É isso. De repente a tua fé foi colocada em algo que não é Deus, mas que você de repente acredita que é, né? Acredita que seja. Mas e aí? Até quando? Até quando você vai continuar vivendo essa vida aí? Essa vida de desgraça, infernal, sofrimento, e não vai mudar a tua atitude em relação a isso. Não vai se revoltar contra essa situação. Que chega uma hora que você tem que olhar e falar: não, isso aqui não é a vida que eu quero. E eu já estou nisso há muito tempo, então isso precisa mudar. Você precisa mudar suas atitudes, precisa mudar sua crença, precisa mudar seus conceitos, seus valores, mudar o espírito que está em você. Que de repente você tem um espírito dentro de você te conduzindo, mas que não é o Espírito Santo. É outro espírito, aquele que você acha que é o dono da tua cabeça. Mas o dono da tua cabeça não é o espírito que deveria ser. O Espírito de Deus que conduz à luz, que diz: haja luz, e que mostra o caminho correto para que você viva em paz, em segurança, viva abençoado, feliz. É isso. Tem tanto para falar, mas a princípio, como no princípio criou Deus os céus e a terra, a princípio é só isso que eu tenho para dizer. Que Deus abençoe vocês.